Ei pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula do Escola Online. A nossa aula é referente ao volume 2 da semana 1 do terceiro ano do ensino médio com o tema As Artes Audiovisuais. Eu sou Viviane e vou te acompanhar por aqui nesse tema que você vai tirar de letra porque você já nasceu em um mundo completamente audiovisual. Na verdade, as artes audiovisuais estão aí na sua mão e às vezes você nem percebe. Mas antes de começar a falar com vocês sobre isso, que tal você ir nas nossas redes sociais, já seguir a gente, se inscrever aqui no canal do YouTube. Aproveita para já deixar o like, porque a gente sabe que você vai pular esse vídeo e vai se esquecer de deixar o seu like. Aproveita também e já ativa o sininho para sempre estar recebendo os nossos conteúdos e, principalmente, compartilha com seus amigos para que o nosso conteúdo chegue sempre a mais e mais pessoas. Me espera depois da vinheta que eu vou estar aqui. Até logo! Ei pessoal, vim aqui para poder contar para vocês que nós somos uma civilização que já nasceu percebendo o mundo audiovisualmente e isso foi potencializado, modificado, alterado e ressignificado pelo advento do computador, da internet e dos recursos tecnológicos que entrou na nossa realidade e mudou a forma como nós interagimos com o mundo, com a sociedade, com as artes e basicamente com tudo. Vocês não são da época, obviamente, das pessoas que interagiam com a arte apenas pela televisão. Pois é, pode não parecer, mas eu tive contato com as artes audiovisuais apenas pela televisão por muito e muito tempo, até que eu consegui comprar o meu primeiro computador e depois, um pouco mais pra frente, o meu primeiro celular. Vocês aí vão perceber o conceito de artes audiovisuais muito mais rápido do que eu naquele tempo, e se tivesse a idade de vocês, porque vocês estão dentro dela, vocês vivem e usufruem das artes audiovisuais com muito mais frequência do que vocês mesmos sabem, certinho? Bom, então o que são as artes audiovisuais e por que vocês estão o tempo todo em contato com ela? As artes audiovisuais são trabalhos expressados por meios visuais e sonoros simultaneamente. Ao mesmo tempo, nós ativamos dois sentidos para perceber aquilo que está sendo apresentado para a gente, produzindo mostras de que a imagem humana é comunicada não ao vivo frente a frente com o público, mas por máquinas. Já que a gente está falando de máquinas, como então que nós percebíamos as artes e as manifestações artísticas antes dos adventos das tecnologias? Pois é, basicamente nós ativávamos vários sentidos outros que não esses dois ao mesmo tempo. Um deles era a arte apenas, basicamente, visual, entre as quais se incluíam a fotografia, a pintura, a escultura, a arquitetura e o desenho, até mesmo aquele desenho que você produzia na escola primária, levava para sua mãe um palitinho, vocês lembram? Já fizeram esses desenhos? Era uma cabecinha e alguns palitinhos representando as pernas e os braços. Espero que vocês não tenham feito isso e evoluído um pouco mais a representação artística de um desenho de um ser humano. Foi assim que por muito tempo eu representei um homem nos meus desenhos e considerava isso como arte. Pois bem, deixando de lado as minhas peripécias escolares, a gente vai comentar agora sobre a nossa questão de número 3 do nosso material, que incide justamente na identificação das principais diferenças entre a arte visual e uma pintura. Eu estou apresentando para vocês uma proposta de resposta que pode ser ampliada, modificada, reestruturada da maneira como vocês quiserem. Mas a principal diferença é essa. Enquanto a arte audiovisual é expressada por meios visuais e sonoros simultaneamente, a pintura consiste em uma forma de arte apenas visual. E é considerando isso que eu também passo a comentar com vocês agora a nossa questão de número 1, que é uma questão do concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Ceará. E olha o comando claríssimo que foi apresentado para a gente. A linguagem audiovisual, como a própria palavra expressa, é feita da junção de elementos de duas naturezas, os sonoros e os visuais.
Portanto, estamos falando de artefatos da cultura que afetam esses dois sentidos do homem, a visão e a audição. O que encontramos hoje no domínio da arte seria muito mais uma mistura de diversos elementos, os valores da arte moderna e os da arte que nós chamamos de contemporânea, sem estarem em conflito aberto, constituindo então dispositivos maleáveis complexos e instáveis em transformação. Transformação essa garantida principalmente por aqueles recursos tecnológicos que eu comentei com vocês alguns segundos atrás. Levando em consideração isso que eu acabei de apresentar e que o comando trouxe pra gente, assinale a opção que não corresponde a uma linguagem específica das artes audiovisuais. Olha só, a televisão e o cinema, eu já falei para vocês que são as manifestações artísticas e as linguagens audiovisuais, as linguagens das artes audiovisuais mais comuns a que nós temos contato. Então a letra A fica impossibilitada como possibilidade de resposta. A letra B começa a ser cogitada como alternativa. Entretanto, quando a fotografia aparece como opção de respostas, nós acabamos descartando essa alternativa, porque nós nunca vimos uma fotografia com um som. Ainda não vimos. Espero um pouquinho que a tecnologia dá conta disso. Certinho? A letra C é o mesmo raciocínio. A fotografia já apareceu como primeiro elemento e nós acabamos descartando essa alternativa como possibilidade de resposta. Só nos restou, portanto, a alternativa D, a pintura a óleo, seja tinta ou a tinta guache que você também fazia na escola, são manifestações artísticas apenas visuais e por isso não corresponde a uma linguagem específica das artes audiovisuais, porque nós nunca vimos uma pintura com som. Ainda a tecnologia vai dar conta disso, certinho? Apresentando um pouquinho mais de conteúdo para vocês, vamos lá entender que as tecnologias aguçam as nossas sensibilidades, explorando aspectos inimagináveis da computação. E é por isso que conceitos como os de realidade virtual, simulação, interatividade e inteligência artificial passaram a fazer parte do nosso dia a dia e abriram novas possibilidades artísticas e fizeram com que a humanidade pudesse extrair poéticas de vários campos do conhecimento, inclusive da biologia. Pois tem projetos de artes que utilizam plantas e os movimentos que elas fazem ao captar a luz solar para produzir arte sonora. Muito tecnológico pra gente, muito distante, mas é a realidade. Já vamos falar então de uma coisa um pouco mais pertinho da gente, que é o cinema 3D e o cinema 4D, que revolucionaram a nossa forma de interagir com o nosso filme favorito e fizeram a gente ter a impressão de que estávamos rompendo a barreira da tela para o público e entrando dentro do filme. No 4D, por exemplo, essas possibilidades foram ainda mais avançadas e nós conseguimos sentir até cheiros característicos do filme que estamos assistindo. Pois é, bem revolucionário. Além disso, além desses recursos, nós temos como grande exemplo de uso de práticas tecnológicas na produção de obras audiovisuais o storyboard, ou esboço sequencial, ou apenas um rascunho, que é um organizador gráfico como uma série de imagens que são arranjadas em sequência com o objetivo de pré-visualizar um filme. Nossa, mas está parecendo tão distante da minha realidade. Tudo isso, você tem contato com isso com muito mais frequência do que você mesmo imagina. É assim que nós apresentamos as plataformas de streaming que estão aí lucrando muito com as manifestações artísticas audiovisuais. Netflix, Paramount, Twitch, HBO, Disney, YouTube, a Amazon Prime Video e o Globoplay são exemplos de plataformas que estão aí disponibilizando a todo tempo artes audiovisuais pra gente. Certinho? Aproveitando a deixa do storyboard, vamos já resolver a questão de número 2 do nosso material? Com relação ao storyboard, é correto afirmar que ele deve representar os elementos de cena o mais próximo possível do real? Não, o storyboard não dá conta. Presta atenção nesse storyboard que você está vendo na imagem aqui. Olha só, está aparecendo os meus desenhos do ensino fundamental primário.
Tá vendo? Lembra que eu falei com vocês da bolinha, dos pezinhos e das mãozinhas representados apenas por um tracinho? Era só um storyboard. Eu produzi storyboard durante muito tempo da minha vida, mas a minha mãe não entendeu. Era só um rascunho. Agora, muito mais amadurecido, eu consigo fazer aquilo ficar melhor. Muito bem. O storyboard, então, consiste em um esboço visual de planos que serve como referência visual durante as filmagens? Sim! Mas por que não é a alternativa C? O storyboard constitui uma ferramenta que deve preceder a elaboração do roteiro? Não necessariamente, ele pode preceder e facilitar muito a elaboração do roteiro, mas não é algo sem o qual o roteiro não vai existir. E a mesma coisa acontece com a letra D. É imprescindível para auxiliar os trabalhos de edição e montagem? Ele pode auxiliar caso exista. Mas se não existir um storyboard, a edição e a montagem vão continuar existindo da mesma forma. Ele auxilia, mas não é condição imprescindível para a existência desses elementos na montagem de um filme. Ok, pessoal, consegui convencer vocês de que as produções artísticas audiovisuais estão aí no cotidiano com muito mais frequência do que você imaginava? Sim? Não? Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida com esse conteúdo que eu resolvo na próxima aula. Antes de eu me despedir, gostaria de falar com vocês que tem coisa nova saindo do forninho. O Projeto Enem e Eu Não Erro Mais tá vindo aí com muitas novidades. Fiquem ligadinhos, por isso nos acompanhe nas redes sociais e aqui no YouTube para ficar sabendo de tudo de bom que tá vindo por aí. Um abraço e até a próxima aula, pessoal!